aproveitar que eu citei agora futebol feminino, cara, por que o futebol feminino parece que tá há tantos anos atrás ainda da estrutura do futebol masculino, assim, ao contrário do que a gente vê, sei lá, outros esportes, vôlei, tênis, onde as ligas femininas e masculinas estão bem parelhas, assim, com o masculino. Parece que tá, não, ele de fato tá. De fato tá, infelizmente, assim, isso é uma constatação, Passou 50 anos proibido. E aí você entra no ponto que é a questão que atrasou. Tipo assim, o futebol feminino foi proibido de ser praticado no Brasil, na Inglaterra, em vários países do mundo, né? Aliás, fazendo jabá, a gente acabou de fazer um programa sobre as proibições do futebol feminino ao redor do planeta, assim. E aí, quando caiu a proibição, em alguns países nos anos 70, no Brasil no começo dos anos 80 e tal, não é que caiu e falaram assim, agora vamos formar um campeonato, vai ter o time do Corinthians, o time do Flamengo, o time do Grêmio. Não, foram tipo assim, muitos anos dessas mulheres tendo que se virar para formar um time, jogar fora da estrutura da CBF ou das federações de não sei quantos países aí que proibiram. Então, tipo assim, cai a proibição. É um pouco, eu costumo comparar um pouco com, por exemplo, quando o fim da escravidão aqui no Brasil. Você acaba com a escravidão, mas você não dá nenhuma condição pro negro, tipo assim, realmente se virar, sabe? Então, tipo assim, agora que começa a se estruturar, né? Então, as Copas do Mundo estão cada vez... As Copas do Mundo femininas, né? Estão cada vez mais crescendo em atenção, em premiação também. Copa do Mundo começando daqui 10 dias, né? Menos até, daqui 8 dias. E, assim, Copa do Mundo feminina vai ser uma Copa enorme, participantes, vai ter grandes jogos, mas vamos só parar e fazer uma recapitulação básica, assim. Seleção de Zâmbia, da Copa do Mundo feminina, acabou de vazar o escândalo de que o técnico da seleção... força as jogadoras a transarem com ele para continuar no time. Bizarro. Seleção do Haiti. Tá vendo? Bizarro. Classificada para a Copa do Mundo. Acabou de ser reinstalado o presidente da Federação Haitiana, que é acusado de abusar de mais de 14 meninas e que confiscava o passaporte ali das meninas quando elas chegavam para jogar nas categorias de base. E, enfim, acabou de ser reinstalado e a seleção vai ter a viagem e a hospedagem pagas pela FIFA, porque não tem como viajar para a Austrália, para Nova Zelândia. Seleção da África do Sul, a federação não quer pagar o dinheiro das jogadoras e por isso elas nem entraram em campo em um amistoso agora, preparatório para a Copa contra a Botsuana, e já que não ia ter as jogadoras para jogar, a federação foi lá e colocou jogadoras aleatórias para jogar, perderam de 5-0 para a Botsuana, porque não querem pagar as jogadoras o que deve a elas. Isso tudo só a gente pensar em seleções que estão na Copa do Mundo. A gente tem todos esses problemas estruturais gravíssimos com seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Quando que a gente vê esse tipo de coisa parecida com o futebol masculino? E assim, não tem. Exatamente o que o Aurélio falou assim agora, né, de não houve incentivo às mulheres jogarem futebol. Eu penso assim, eu tenho 35 anos, né? Então, quando eu era criança, eu ia lá, eu nunca tive a mínima aptidão para jogar futebol, assim, a mínima. Tipo, perna de pau. Basicamente, pior do que um estadunidense jogando futebol. Mas, cara, eu tinha 8, 9 anos de idade, assim, eu ia na escolinha. Eu tinha uma escolinha de futebol que eu ia lá e eu jogava na escolinha. Agora, tinha escolinha para as meninas, que se alguma quisesse jogar futebol, não lembro de ter escolinha, não tinha time feminino. Tinha interclasse, se eu jogava no interclasse, meu time perdia de 14-0 em média, assim. Mas tinha o time feminino, tinha interclasse feminino? Não tinha interclasse feminino. Que apoio, que desenvolvimento que você tem de futebol feminino? Nenhum, cara, nenhum. Isso no Brasil, o país do futebol, em teoria. Imagina outros países, né? Agora você começa a ter categoria de base nos times, né? Mas começando, assim... Você tem torneios de sub-17, sub-20, tem, sei lá, 4, 5 times. Caminhando muito lentamente, né? Então não tem como você querer que chegue no mesmo nível. É óbvio que existe um abismo enquanto esse vão não for preenchido, né? Enquanto não diminuir essa diferença de investimento, de preparação, você não ter categorias de base, você não dá a mesma oportunidade aos meninos. Você não punir severamente esses caras que estão lá para abusar de menina, tudo isso. Exatamente. Né? E é foda porque a gente para pensar o desenvolvimento do futebol feminino, eu gosto sempre de tirar, assim, porque parece que a gente tá só num campo ideológico, né? Porque o ideal seria que tivesse futebol feminino por causa de equidade, beleza.
Mas se for falar economicamente, pô, seria do caralho você ter 2 campeonatos paralelos de futebol rolando. Claro. Você teria mais público pagante dentro de estádio, você teria mais venda de camiseta, teria mais venda de produto, você teria um produto futebol mais aquecido, mais do, pô, o cara que ganha dinheiro vendendo lanche de pernil, garrafinha de água, o cara teria 2 oportunidades na semana de vender, todas as lojas, pô, o Allianz Parque, Arena Corinthians, acho que não tem tanto essa cultura da galera ficar ao redor, nas ruas ao redor, mas no Allianz, a Turiaçu fica lotada, os restaurantes da Pompeia ficam cheios. Por quê? Porque o público do Allianz acaba movimentando muito a região. Quando a gente abre mão de ter um campeonato feminino forte, a gente não tá só abrindo mão ideologicamente, né? A gente tá abrindo mão economicamente. Se você tá na indústria, você deveria apoiar, obviamente. Quando existe investimento, existe retorno. A gente vê isso na Inglaterra, por exemplo, que agora a gente vê jogos de Premier League ali batendo 70, 80 mil pessoas de público, né? Isso pode acontecer aqui também, mas os clubes precisam perceber isso. Não basta a gente falar isso e os clubes continuarem tratando o futebol. Às vezes a gente tem a impressão que alguns clubes tratam o futebol feminino como se fosse uma muleta mesmo. Agora a gente é obrigado a ter departamento de futebol feminino. A gente teve as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino agora, e a gente viu que acho que dos 8 times, e todos os times grandes, né, eu acho que só 2 ou 3 mandaram os jogos nos seus próprios estádios, né? O Palmeiras jogou no Allianz Parque, eu acho que o Santos jogou na Vila, mas, pô, São Paulo jogou em Santo André. Isso é bizarro, umas isso é coisas bizarro. Que não fazem Você esconde, né? Você esconde, também afasta. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. Quem faz um trabalho muito bem feminino, infelizmente, tenho que dar esse crédito, é o Corinthians. Acho que o Corinthians faz com um time feminino ali, pra mim, deveria ser o case de sucesso. Até porque é o que tem agora também, tá? Mas isso aí que você fala é um bagulho interessante mesmo, porque assim, de fato, o Corinthians masculino tá uma vergonha, então você consegue encontrar vitórias e empolgação pra, né, até, sei lá, trazer uma criança pra sua torcida por causa do futebol feminino, né? Por que não? Aí, ó, o Vasco. Aposta aí no feminino que vai que vocês Vasco, volta a ter alegria esse século aí. O Vasco, eu acho que dos times considerados grandes, assim, ainda é o que tá mais atrasado no feminino também. Pô, o Vasco tá atrasado, hein, pô? Então, acaba sendo um reflexo também. Anota aí, ó, o Vasco é a próxima portuguesa, cara. Cara, você vai comprar uma confusão com a sua audiência aqui. A gente acabou de falar do Vasco combatendo o racismo e tudo. Não, assim, parabéns, o Vasco tem uma história linda. Sim, não ninguém... Linda isso aí, ninguém, história, grandes títulos. Agora, a página no século tá feio. 21 do Vasco tá bem ruim. Caminha passos lá. A portuguesa também tem uma história linda de futebol. É só um beijo pra torcida do Vasco. União Pau Vasco. Aqui, ó. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com o pessoal do Copa Além da Copa. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado. Aproveita, tem um outro corte aqui que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!